E a gente continua então nessa trajetória do caminho dos sábios, com o que eu vou dizer para vocês, talvez uma das percepções humanas mais significativas. Que é isso que eu estou fazendo aqui agora, inclusive você com seus ouvidos ouvindo, é a fala. E Provérbios tem várias dicas a respeito da fala e de como a gente deve se comunicar e etc, etc. Começando pelas figuras, é o texto de Provérbios 18, 21. Eu vou ler aqui com vocês enquanto ela vai achando lá. A morte e a vida, perfeito, estão no poder da língua. O que bem utiliza, come do seu fruto. Vou ler de novo. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Eu vou ler aqui na NTLH, pode deixar, Aninha. O que você diz pode salvar ou destruir uma vida. Vou ler de novo. O que você diz pode salvar ou destruir uma vida. Portanto, use bem as suas palavras e você será recompensado. E vou ler ainda aqui na mensagem essa paráfrase, que diz assim: as palavras matam e geram vida. Podem ser veneno ou um doce de primeira. Você é quem decide. Morte e vida, então, estão no poder da língua. E o fruto dela, a gente vai trabalhar com ela. A nossa fala tem poder, queridos. É uma expressão que tem, se você faz uma pesquisa no Google, é até interessante. Tem um monte de música desse jeito, expressões, provérbios paralelos. Mas é um fato, é uma unanimidade. Palavra tem poder. Através dela, se declara guerra ou paz. E a gente está vivendo um momento de forma genérica no mundo assim, exatamente assim. A gente ouve declarações de paz que não procedem, declarações de guerra que vão para cima e destroem. É sobre declarar, então, proferir, dizer que relacionamentos entre países, entre empresas, entre outras instituições, entre familiares, entre amigos, entre irmãos, podem ser destruídos, ao mesmo tempo que as palavras podem também unir. Mas antes desse nosso sim e desse não, nossos sims e nãos, não existe isso. Ou seja, antes mesmo da nossa existência, enquanto espécie, foi por meio da palavra, e aqui eu escrevi com letra maiúscula, porque o texto nos diz isso. Isso é um ensinamento bíblico poderoso. Através da palavra, tudo foi feito. Que palavra que eu estou dizendo aqui, irmãos? Diga. Que palavra é essa? Através de Jesus. João 1. Desde o princípio, ele é a palavra. Então, esse texto, inclusive, que eu disse agora, é uma paráfrase de Colossenses, onde todas as coisas foram criadas, nos céus, na terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer poderes, quer autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele, Colossenses 1,16. Então a palavra existia antes de nós, e através da palavra estamos aqui. Foi Deus que falou, haja Vicente. Lembro sempre aqui dos nossos queridos que caminharam aqui um tempo com a gente, o Rodrigo, que era pastor aqui antes, e ele por 8 anos tentou ter um bebê. Aí eles adotaram o Paulinho. Deu um tempinho depois, deu um clique em algum lugar, e aí Deus falou assim no ventre da Maria, haja. E veio um bacuri, depois, um tempinho depois veio outro. Porque o haja pertence ao Senhor. E eu que já tinha feito tratamento e estava para fazer outros. Eu creio nisso. Pois no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Aquele que é a palavra estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Parece que Colossenses é um eco desse texto, que é do Evangelho de João, capítulo 1, de 1 a 3, que a gente estuda hoje de manhã. Os alunos estão aqui, ó. Olha, na hora extra, parabéns. Esta é a palavra primordial. Jesus. Jesus é a palavra primordial. A palavra que gerou, que gera vida
na terra de forma perpétua, pode-se dizer assim. Eu lembro uma vez, há muito tempo atrás, eu cheguei para trabalhar e no lado do consultório onde eu trabalhava tinha uma casa mal abandonada lá, aliás, totalmente abandonada, e um esgoto que ficava ali, que cheirava mal. Aí, de repente, começa a nascer uma plantinha no meio daquela sujeira e ela era uma flor branca maravilhosa, porque o haja do Senhor, ele atravessa tudo. É poderoso, gera vida, continua gerando vida nessa terra aqui. Porém, a morte, que é o fim da vida, se estabelece também por uma declaração, de uma fala, uma resposta ao que tinha sido ouvido, mas não escutado direito. Eu estou falando da ordem que Deus tinha dado ao homem. Olha, cachoeiras, árvores, gramados, montes, é tudo teu. Os animais põem nome, mas tem uma árvore, essa você não vai poder comer. E isso deu um comichão. E isso fez ele construir na sua mente um Deus austero que não deixa fazer o que ele quer, um homem ruim, um homem mau, um Deus mau. Então eu vou fazer o que eu quero. Então é isso. A grande questão é essa. Quando eu desejo algo e quero estabelecer, eu falo de uma forma contrária a princípios e valores. Isso estabelece, então, uma nova diretriz para a humanidade. Não era para ser assim. Poder ouvir a Deus ou a si mesmo. E, a partir disso, falar, declarar, estabelecer morte ou vida. Como diz lá a paráfrase da mensagem, você decide. Somos criados através da palavra, imagem e semelhança de Deus, do trino Deus. E isso significa, dentre alguns elementos que a gente pode citar aqui, o poder da fala, a partir da razão. Deus é assim. Pensa, articula e executa. Fala e executa. E a fala de Deus é Jesus. E isso, de alguma forma, de uma certa maneira, é estabelecido sobre nós. Temos esse poder também, elaborar e decidir. Através da razão, da compreensão, dessa elaboração cognitiva que a vida vai nos dando, através da vida, através da família, através dos valores, das escolas, enfim. E então a gente tem o poder otorgado por Deus de declarar o que a gente deseja. E a gente tem esse poder. E sob essa perspectiva a gente fala, a gente profere, a gente fala. Então note assim, o que como e para o que falamos é o que define a qualidade do que falamos e geramos. Vou explicar. Dependendo do que eu escolho fazer, dependendo do que eu decido no coração, eu declaro isso no meu coração e vou para cima. E isso tem uma consequência. Causa e consequência, sim, tem. Morte ou vida. São nomes aqui simbolicamente poderosos para nós, né? Falar de morte e vida. Mas eu quero falar de elementos de vida e elementos de morte. Coisas que destroem, coisas que constroem, coisas que edificam, coisas que fazem um estrago. Palavras podem matar, queridos. Palavras podem matar. Palavra de julgamento e suspensão. A gente esteve aqui recentemente falando sobre a relação de pais e filhos e outras relações. E é muito interessante nós, seres humanos, né? As pessoas que a gente mais ama, que a gente mais quer bem, são normalmente o alvo da gente deflagrar morte. Até porque a gente conhece essas pessoas e sabe os pontos fracos delas. Sabe onde está o calcanhar de Aquiles, onde você pode lançar uma agulhinha. E palavra de julgamento e suspensão, especialmente sobre a autoridade que nos é dada como pais aos filhos, pode causar um estrago para o resto da vida. Quantas pessoas que ouviram, ainda bem pequenos, de algum pai que talvez não tinha ainda elaborado e entendido muito bem, que na verdade a criança não tinha capacidade cognitiva de fazer mais que uma coisa ao mesmo tempo, e foi chamada de preguiçosa.
Na verdade, era só um pequeno diagnóstico que podia orientar a vida dela e fazer uma coisa de cada vez. E tantas, e tantas, e tantas outras coisas. Vou ler aqui um texto para ser um contraponto a essas palavras de julgamento e suspensão. Não julguem apenas pela aparência, mas façam julgamentos justos. João 7, 24. Isso daqui mata. Palavras de mentira e traição. Palavras de mentira e traição. Palavras de acusação. Palavras de condenação. Palavras alimentadas pelo ódio. Palavras de rejeição. Palavras de dominação, de controle, de manipulação. Vou ler 2 provérbios aqui, acho que a gente está ali no próximo, então, slide, querida. Sobre palavras que matam. Primeiro é Provérbios 18, 6 a 7, que diz assim: os lábios do tolo provocam briga, e a sua boca atrai açoites. A boca do tolo é a sua desgraça, e os seus lábios são uma armadilha para a própria alma. Assim diz esse provérbio. Outro, Provérbios 16, 27. O perverso semeia a discórdia, o difamador separa até os melhores amigos. Obrigado, Ana. Provérbios, muitas vezes, não posso falar por você, só posso falar por mim, me acerta no meio. Porque quem tem hábito dessas questões tem um nome. Perverso. Gente que, de alguma forma, vai articulando as palavras e semeando situações para ver o mal do outro. Tem uma expressão que o pessoal da comunicação usa muito interessante, que se chama escuta colonizadora. Dá corda, deixa você falar, só para saber exatamente onde vai te pegar. Ali, ali e ali. E isso, com certeza, traz discórdia, separação e etc. São palavras, queridos, que causam feridas na alma. Feridas que podem permanecer abertas para sempre. Verdadeiras hemorragias. Quando a gente fala de alguns dos milagres de Jesus, eu lembro da mulher com a hemorragia, eu lembro muito disso, sabia? Porque existe dentro de nós algumas hemorragias, algumas feridas abertas por palavras disparadas para te ferir, que você aceitou e veio para o teu peito, te rasgou, e que fica sangrando cada vez. Hoje em dia o pessoal fala o tal do gatilho, né, que se ouve tal coisa, aquilo vem e te traz uma amargura, porque uma palavra foi disparada de uma forma para fazer isso mesmo, te ferir. Permanecem abertos e vai. Palavras que sequestram a alegria e até mesmo o desejo pela vida. Sim, isso que a gente faz aqui, que eu estou fazendo agora, pode causar isso. E vou dizer para vocês, muitas vezes é de forma consciente. Tem um provérbio, a gente estudou na semana passada, e na quarta-feira a Martinha trouxe ele, é o provérbio 16, versículo 2, que fala sobre a intenção das nossas ações. Que para Deus o que importa é isso. E é muito interessante que diante das construções que a gente faz, às vezes a nossa palavra é tão cheia de justiça, tão cheia de razão, está tão pertinente, tão cheia de Bíblia, tão cheia do que o meu pai e minha mãe me ensinou, mas eu pego essa palavra para ferir. E ainda construo na minha mente, não, estou fazendo bem. Provérbio importante que a Martinha levantou para a gente na quarta, porque o quanto que a gente avalia a intenção do nosso coração sobre as nossas ações mais nobres. Se eu não me engano, o versículo fala, inclusive,
que ao homem parece ser puras a razão do que ele está fazendo, como ele está agindo. Mas para Deus importa a intenção do coração. A gente passa, então, pelo caminho dos sábios, falando sobre família e de como a ira pode se estabelecer através das palavras de um pai ou de um filho. Palavras podem se tornar verdadeiros ecos que se perpetuam dentro de nós, da nossa mente, do nosso coração. Enfim, como diz o provérbio, palavras matam. Ao mesmo tempo que palavras podem carregar com ela fôlego de vida. Ao mesmo tempo, como a gente viu, antes da palavra própria existir, e Jesus já existia, ele sempre existiu, a palavra pode ser carregada de vida. Eu acho, vou falar por mim de novo, que isso que a gente acabou de enumerar, alguns exemplos e como as coisas acontecem, é muito próprio da gente. É muito próprio do ser humano. A gente se assemelha a essas questões. A gente vai, então, aprendendo a articular. Como a gente pode, na vida, se estabelecer através do que eu consigo, através das minhas palavras. Não é? Além do olhar do gatinho de botas, né? A fala também que seduz, que pode fazer com que eu consiga aquilo que eu quero. E pior, quando eu quero mesmo é infringir, quando eu quero mesmo é magoar, quando eu quero mesmo ferir. Mas, ao mesmo tempo, a palavra pode ser fôlego de vida. Palavras podem trazer vida. Antes da gente falar, antes da fala existir, o haja que Jesus, então, declara nesse universo, estabelece vida, queridos. Lembra da história da florzinha no meio do esgoto? É isso. O haja, ele ecoa com vida poderosa na pior das condições, porque é divino, porque é Jesus de Nazaré. Palavras de aceitação, palavras de acolhimento, palavra de estímulo, de encorajamento. Essa é uma palavra que é poderosíssima, que é a palavra de perdão e a palavra de reconciliação. Eu já disse isso aqui algumas vezes, não é? Mas eu lembro sempre da lista de Schindler, quando o Schindler já é bastante envolvido com a salvação e através da fala poder livrar mais pessoas da morte em Auschwitz e etc. Ele começa com a fala dele tentar ludibriar um alto coronel que ele tinha a seguinte postura. Eu lembro bem dessa cena. Ele tinha uma casa no lugar onde eles estavam instalados, e a casa era maravilhosa, ao contrário de onde dormiam os judeus, e aí ele tinha de cobre, né, a torneira e aqueles elementos do bidê, e aí tinha um judeu lá, com a escova de dente, limpando, brilhando, e ele pegava a blusa e fazia... Porque ele sabia que se ficasse um lugar com um risco opaco, ia ser complicado. E aí o que acontece? Ele faz um serviço maravilhoso. E aí ele sai da casa do oficial. E dito e feito, atrás da torneira tinha um lugar opaco com risco. E ele lá de cima atirou na nuca dele. E o Schindler vem dessa situação. E aí ele fala uma coisa muito interessante, porque ele fala assim, o Império Nazista, o governo nazista, ele se baseia no Império Romano, que foi o maior dos impérios que o mundo já viu. Ele, de fato, foi dono do mundo por muito tempo. E ele fala, sabe que onde estava o poder do César, que tinha um status de Deus? Sabe onde que estava mesmo? Quando estava ali na arena, e não sei se um leão, eu não sei como que é a história de fato, mas então eles estavam ali brigando, e aí a vida de alguém estava na mão do povo, e o povo fazia isso, né, ou fazia isso, na maioria, mas todos olhavam para o imperador. E o imperador, muitas vezes, fazia isso porque era o que o povo queria. Mas em algumas vezes ele fazia isso. E aí o Schindler explica para o oficial, você sabe que o grande poder dele reside em
absolver, em perdoar e dar a vida, porque ele mostra que a vida está na mão dele, não na mão do povo, na mão dele. E aí é muito interessante porque acontece uma coisa muito semelhante, depois mais para frente, era acho que a crina de um cavalo que ficou um pouco amarradinha, que não estava lisinha, e aí ele pega o revólver, ele olha para o Schindler, guarda o revólver e fala, eu te absolvo. Isso me fez entender o que é o perdão de Deus e por que ele é tão poderoso, porque não existe ser que tem esse poder como ele, e o faz através da morte de Jesus, para dizer, está absolvido, está perdoado, no nome do meu filho, pela morte do meu filho. Por isso que o nosso Deus é tão poderoso, além de sustentar o universo, de criar todas as coisas e tudo mais, da onisciência e tal. O poder do perdão é o que nos faz estar aqui hoje, em nome dele, nesse lugar, como disse o Paulinho inicialmente, para adorar Jesus. Então, palavras de perdão, reconciliação. Até porque se existe algo muito comum em todos nós, e agora eu posso falar por vocês, desculpe, é que a gente erra. Isso é fato. Vamos falhar nas nossas respostas, nos nossos horários, nos nossos compromissos, e não ter colocado o lençol como o outro queria, etc. Perdoa. A gente precisa de palavras de perdão, reconciliação, palavras de afirmação, palavras de valor, palavras de amor, palavras de validação. Pô, ficou bacana. Você sabe que, no fim das contas, né, essa é uma grande necessidade nossa mesmo, né? Pegar aquele caderninho de desenho da gente, que tem um monte de rabisco, e aí quando você acaba, você está vendo um palácio, um rei, né, um trono, e é um monte de rabisco, e você mostra para o seu pai, nossa, filho, ficou bonito. Né? É isso que a gente, na verdade, quer. E a gente tem isso do nosso Deus, porque Ele que nos desenhou. Foi Ele que nos criou. Amém, queridos? Palavras de amor, palavras de validação. 3 versículos sobre isso. Pode colocar, Aninha, a próxima. Efésios, agora eu vou ler alguns versículos. Efésios 4, 29. Olha que texto importante. Não digam palavras que fazem mal aos outros, mas usem apenas palavras boas, que ajudam os outros a crescer na fé e a conseguir o que necessitam, para que as coisas que vocês dizem façam bem aos que a ouvem. Que dica boa. A gente só não pode esquecer. Né? Pega Deuteronômio 6, escreve no batente da porta, escreve esse também lá no batente da sua porta. Põe na geladeira. Né? Construir, edificar. Próximo. Colossenses 4, 6. O seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Temperança, não é uma resposta insonsa. Eu pensei, prova. Ontem a gente estava lá querendo fazer um capelete para esquentar a ponta da orelha em casa. Tinha um restaurante em São Bernardo que fechou e a gente está super triste. O restaurante São Francisco, ele tinha, acho que sei lá, uns 60 anos, lá no Demarque, não sei quem conhece. Eles tinham um brodo de capelete incrível. Aí eles tinham um lugar na frente que eles vendiam o negócio, mas fechou também. Falei, Thaís, a gente vai fazer. Aí saí comprando carcaça de frango, massa, e a gente fez o capelete, estava bom. Aí rola aquele momento, lembrar da avó Aurora, da avó de Tim. Mas quando você está fazendo, você quer fazer um negócio com calma, você vai lá, experimenta, veja. Um pouco mais de noz moscada, e está faltando sal. É assim que tem que ser a nossa fala. Não sai falando. Tempera, vê se está bom para sair, se dá para botar na mesa. Tá? Para botar no coração do outro. Próximo. Provérbios 16, 24. Esse é um clássico, né? Lindo. Olha que lindo. Favo de mel são as palavras suaves. Doces para a alma e saúde para os ossos. O contrário é verdadeiro também, não é mesmo? Mas isso é prática. Provérbios é prática. Provérbios é a gente olhar para isso, opa, como que está o tempero das minhas palavras? O negócio está mais amargo ou doce? O que está precisando temperar aqui? O que está precisando melhorar? Né? Uma coisa interessante, queridos, é que se enganam aqueles que pensam que as palavras matam, apenas aqueles que ouvem. Isso é um detalhe muito importante do que a gente está falando aqui.
Porque também está matando quem faz, quem a dispara. Coloca o próximo versículo para mim, Ana. Mateus 12, 34, 35. Jesus de Nazaré fala uma coisa muito significativa e importante para a gente não esquecer. E aqui eu já estou arrumando para a nossa conclusão. Pois a boca fala do que está cheio o coração. Rapaz. Está aí um excelente ponto de avaliação. Começa a se ouvir mais. Começa a perceber como é que você fala. Esse como você fala. Esse como é tão importante. Como você fala. Porque a boca fala que o coração está cheio. O homem bom, será que está acabando a bateria aqui, Caio? O som aí para você está normal? Deu mal, né? Vou mudar, tá? Teste. Eu ia pegar o do Palmeiras, mas nem a pau, peguei da Portuguesa. Pois a boca fala do que está cheio o coração. Tá vendo que eu acabei de falar? Olha que ódio, né? Só porque os caras ganham de 6-0 no meio da semana. Né? O homem bom tira boas coisas da bondade que entesoura no coração. Mas o homem mau, da sua maldade, tira coisas más. Olha, de novo aqui o nome nos negócios, né? Quando você tira coisa má do coração, destila, é porque você é mau. Tá? Perverso. É isso que a Bíblia está nos confrontando. A Bíblia é para isso. A Bíblia não é só para você abrir no meio assim, que versículo bom, não. Às vezes é para isso mesmo. Para acertar. E a lupa de Jesus aqui está falando isso para você e para mim. Se é um hábito teu usar a palavra para ferrar, para fazer o mal, é porque o teu coração é mau. Porque aonde está o teu tesouro está o teu coração. Porque essa coisa de entesourar, né? O que é que eu estou depositando nesse lugar tão precioso chamado coração, onde estão as minhas memórias, onde está aquilo que me move, aquilo que é mais importante. O que é que cerceia, que cerca, que comunica o teu coração? Está aí um índice, mais um ponto de avaliação. É o que você fala e como você fala. Isso com certeza faz toda a diferença. Pois a boca fala do que está cheio o coração. Portanto, palavras letais, palavras de morte, atravessam seus alvos com o mesmo veneno que emana do coração de quem a dispara. Vou ler isso de novo aqui. As palavras letais atravessam seus alvos, e estou falando quem você e eu podemos acertar com essas palavras, e muitas vezes nós que somos também alvos delas, e somos destruídos por elas, com o mesmo veneno que emana do coração que as disparam. Então, na Amazônia, os índios pegam a zarabatana e passam nas costas de uns sapinhos coloridos e puff, mata o cara. Esse sapinho colorido mora no nosso coração. Se assim acontece. Não vai falar que a culpa é do pai, da mãe, da tia, do vizinho ou do time de futebol. É de você. Porque é assim que a palavra tem nos ensinado aqui. Trata-se de um coração contaminado. Exatamente com o poder da destruição e de morte que toma conta do algoz que a lança. Não sei aqui quem já leu, tem um clássico, um livro maravilhoso, que eu acho que todo mundo tinha que ler pelo menos uma vez por ano. É um livro desse tamanho aqui, chama O Perfil de Três Reis. Livro excelente, que desenha exatamente como é o teu, meu coração, a partir de três reis. Saul, Davi e Absalão. E Davi, ele teve chance, na época que ele estava lá ainda, mais pastor de ovelha do que pastor, do que rei, mais humildezinho, ele teve chance de disparar a lança e não disparou.
Sabe por quê? Porque de alguma forma o coração dele não estava envenenado ainda, porque estava o coração de Saul. Inveja, ira, o egoísmo, o amor ao poder. Que nem eu, não posso falar por você. Um coração embebido no veneno, ele dispara lanças e palavras que ferem, que matam. Palavras letais. Coloca para mim esse slide, por favor, Aninha. Olha aqui Mateus 15, 11 fala. Não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai da boca. Isto sim contamina o homem. Muito interessante, Jesus perspicaz. O pessoal estava falando se isso pode ou não comer, se essa comida pode ou não comer. Ele falou, moçada, ora aí, abençoa e come. Agora o problema é o que sai, esse sapinho colorido que mora no nosso coração. Entende? É isso que contamina. É o que sai pela boca. E nós, enquanto seres humanos, olha que poderoso é isso. O que mais sai da nossa boca não ser palavras. O que mais sai da nossa boca. E como elas vão mesmo aí fazendo estrago. Da mesma forma, palavras de vida são oriundas de uma fonte que emana vida. Olha que lindo isso. Esperança. Lembra de Jesus e a mulher samaritana? Ah, se você soubesse quem eu sou, você ia pedir água e ia te dar uma água que jorra para a eternidade. É disso. Fontes de água viva dentro de nós. Vida. Vida pode emanar de nós se o nosso encontro com Nazareno é real. Se a gente entende que é através da purificação de Cristo e do haja dele, e da palavra que é Cristo, dessa palavra que sempre existiu, esse é o caminho para que as palavras busquem correção, busquem instrução, busquem santificação e alcancem vida a quem está do nosso lado. Portanto, o coração de quem desfere palavras de vida são fonte de vida. Então, para isso é importante lembrar. Eu vou aqui terminar com duas colocações e dicas para isso. Primeiro, isso é bem interessante. O Vicente ainda chora, balbuceia. Daqui a pouco ele vai falar, Timão. O pai falou que sim. E o vô? Não. Entendi. Não disparem depois palavras de hoje é para comer depois junto aí, hein? Vou brigar por causa disso. Por quê? Porque ele ouve do pai. Timão eu. Em casa, talvez, né, se o Natan tivesse filho hoje, não, tá, daqui uns 30 anos, viu, filho? A primeira palavra seria Yuri, né? Que ia falar, nossa, seu filho. Cada um tem uma palavra que fala mais. Porque que fala tanto mamãe e papai? Porque né, a gente ensina, é a via de comunicação. Então é interessante. O sistema de fonação, o sistema de fala está pronto lá na barriga da mamãe. E na barriga da mamãe, ela já consegue conhecer os sons. Já consegue conhecer os sons. Minha mãe fala da época do Anjo Mal, quando a Suzana Vieira fez ainda, né? 1300 e poucos anos atrás. E ela fala que quando ela estava grávida de mim, chegava o 8º, 9º mês, ali por ali, que quando tocava a música da novela, eu começava a me mexer. E ela fazia o teste todo dia, ela era isso mesmo, ela ficava quietinha, parada. Aí começava, ela aumentava um pouquinho o volume, não lembro qual era o tema da novela, e aí eu começava a me mexer. A música aí. Em casa sempre teve muita música, né? Meus avós, meus pais. Então a gente ouve primeiro. A gente ouve primeiro e depois a gente fala. Né? Aí não é um provérbio bíblico, mas excelente, né? Os meninos já ouviram muito em casa. 2 orelhas e uma boca, né? Ouve dobrado, fala menos, né? E a Bíblia também diz isso. Mas onde eu quero chegar com isso? O que a gente está ouvindo? Que faz a gente falar do jeito que a gente fala? Qual é a fonte emissora que faz com que a gente fale do que a gente está falando? Quais são os desejos? Quais são as referências? Quem são as referências? Por que não? Como a gente tem medido aquilo que a gente ouve que se transforma em fala? A gente precisa qualificar melhor isso. Né? Tem as musiquinhas assim que parece que não, elas vão lá incutindo um monte de coisa ruim
e etc, etc, etc. Então, o que a gente tem ouvido? Quais são as nossas referências? Pode colocar o penúltimo quadro que diz assim: o ímpio dá intenção aos lábios enganosos, o mentiroso dá ouvido à língua destruidora. Outra: o ingênuo acredita em qualquer coisa, mas o prudente presta atenção onde pisa. Eu acho que assim, ingênuo é quem quer ser. Ingênuo é o Vicente, depois dele ninguém mais aqui, não. A gente sabe das coisas, rapaz. É uma escolha nossa. É a escolha da gente. Pode voltar um pouquinho. Botar aquele lá mesmo. Isso. Então, assim, quem que é o meu conselheiro? Gente, eu fui criança, adolescente, sou adulto. E muitas vezes a gente vai se ter conselho com aquele que vai ser conveniente para mim, não é mesmo? Né? Tô a fim de fazer um negócio super fora da curva. Não, vou conversar com o Júnior. Não, o Júnior vai queimar meu filme. Eu conheço os caras aí que vão, cara, preciso sentar com você, tô passando por uns problemas. A gente vai lá, toma um negócio, conversa então. Fala, então, cara, chuta o balde da barraca. Você entende? É isso que o texto está dizendo. E, repito, ingênuo só tem o Vicente aqui. A gente tem que saber onde a gente pisa. A gente tem que saber o que a gente está fazendo. A gente não pode fechar os olhos. Para falar, a gente tem que ouvir e tem que enxergar. Porque é sorrateiro, pessoal. É rápido. E, de repente, a gente está disparando mentira por aí para poder justificar os nossos engodos aí, né? Então, a outra dica, então, é essa primeira. O que a gente ouve, né? E quem tem sido as nossas referências. E a segunda dica e última coisa é aquela questão da reação versus a proatividade, né? A gente fala que vira e mexe do tal do cérebro reptiliano, jacaré, que ele fica com a boca aberta na hora certa e nhact, ele engole, ele corta no meio, dilacera. Esse é o lado reptiliano do nosso cérebro. A gente tem isso aqui, né? Não acredito que quebrou o cabo da embreagem do Palio. Putz, que vontade de xingar feia aqui esse negócio. Os pão de queijo aqui, muito molenga. Os meninos me esperando, a gente sonhando com o encontro. É assim. Eu só posso falar por mim, né? Então, a gente tem que ser proativo. Proativo é pensar, é aquilo que a gente está falando, é medir, é temperar, é olhar com calma, saber o céu que eu estou pisando. Não entrar nos engodos desses labirintos doidos da nossa cabeça, não, que vai levar a gente para a destruição. Tem alguém aí torcendo, aliás, uma multidão deles, torcendo para que isso aconteça, entendeu? Para matar, roubar e destruir. Mas veio aquele que veio para botar ordem nisso, que esmagou a cabeça da serpente, e para a gente então adentrar na sua presença, sob o seu perdão, e entender que águas podem jorrar do meu coração e as coisas podem ser diferentes. Amém? Então aí sim, aquele outro, a resposta calma desvia a fúria, mas as palavras ríspidas despertam a ira. Esse eu precisava dizer que também é um clássico. E para terminar, eu vou ler Filipenses. É um texto que eu tento recorrer e eu não consigo lembrar direito a ordem dessas coisas. Mas que conselhaço de Paulo, não é mesmo? Vamos ler juntos? Pode ser? Vamos lá. Finalmente, irmãos, tudo que for de boa fama, em tudo que houver alguma virtude ou algo de louvor, eu anotaria isso e aí a gente faz uma sequência de coisas com relação às nossas referências e ao que ouvimos, para que isso filtre a nossa fala e que da nossa boca haja louvor e glória ao Senhor. Que da nossa boca haja construção de lares edificados por Jesus, haja casamentos de respeito, de carinho, de afeto, que haja criação de filhos com amor, com dedicação, que haja relacionamento com os nossos vizinhos, até aqueles mais pentelhos, desculpa a palavra, mas que podem ser abençoados pela tua palavra. Dentro da nossa comunidade, tomar cuidado. É possível, porque aquele que já existia e que sempre foi a palavra, assim nos instrui, assim nos abençoa.
no nome de Jesus. Eu te agradeço pela tua palavra. Te agradeço por essa igreja. Te agradeço, Senhor, pela palavra que emana do Senhor para nós. E que ela frutifique, que ela seja eco nas nossas bocas, no nome de Jesus. Amém.